Olá, bom dia a todos. Como vocês estão? Espero que bem. Um longo tempo que eu não gravo vídeo aqui no meu canal. O último deles foi no dia 7 de setembro, que eu comentei mais sobre a história do 7 de setembro. Então eu recomendo que vocês assistam, se vocês estão aqui pela primeira vez no meu canal. E eu também vou explicar essa minha ausência aqui antes da mensagem de hoje. Então, depois do 7 de setembro, eu peguei, depois de alguns dias, eu fui diagnosticado com a Covid. Eu fiquei graças a Deus, tive sintomas leves, mas também esse computador ele foi para manutenção. Ficou 1,5 semanas em manutenção para resolver algumas coisas. E também os dias aí foram muito ocupados, cansativos, e eu até ia gravar um vídeo, mas daqui a alguns dias, já estava aqui com o tema preparado, mas daí apareceu aí o 15 de outubro. E não posso deixar meu dia passar em branco. Isso aí é inadmissível, né? Já que eu sou professor, deixar o 15 de outubro passar em branco não dá, né? Tem que gravar aqui uma mensagem, uma reflexão sobre esse dia. O que eu penso do 15 de outubro? Né? Então, esse feriado aqui, né, nós professores descansamos, aproveitamos para fazer uma reflexão sobre esse dia. Tá? Esse dia que os professores são homenageados pelas escolas, os alunos, algumas mães nos presenteiam. Eu tive já o grato prazer de ganhar alguns presentes, né, tanto de escolas quanto de alunos. E homenagens aqui no meu WhatsApp de manhã já apareceram algumas mensagens, felicitações. E fico muito grato, né? Eu digo que esse é o verdadeiro salário, né, do professor. O professor ele ganha o salário dele sempre no final do mês ou começo, mas nós usamos, né, esse dinheiro para pagar nossas contas, ter um pouco de lazer, mas o nosso salário é outro, né? Sempre, eu digo assim, a profissão do professor na verdade não é profissão, é missão. Sempre digo isso, né? O professor tem uma missão, não uma profissão. Ele prepara, né? Ele pega aquela pedra bruta e tenta transformar ela num diamante, né? Lapidar como se fosse um diamante para entregar para a sociedade, certo? Eu não gosto do termo educador, que é um termo que muitos aí entrou em moda depois de muitos anos aí, vem sendo muito usado esse termo educador. Quando eu era criança, adolescente, não tinha esse termo. Isso foi de uns 10, 15 anos para cá que esse termo ganhou força. Não gosto assim de ser chamado de educador. Porque educadores são, na verdade, os pais, que não deixam de ser professores também. Eles têm uma missão super importante na Terra, os pais, né? Porque eles são os primeiros professores dos filhos, né? Então, uma missão também. Pai e mãe também é missão. Tem uma grande responsabilidade da primeira educação para os filhos, né? E depois esses pais entregam os filhos aos professores para ter a segunda educação. Aí que o professor ele molda o aluno para diferentes vertentes de conhecimento. Eu digo isso, né? Essa que é a função do professor, direcionar para várias vertentes de conhecimento. E o aluno deve escolher aí um caminho que ele acha mais adequado para ele seguir e por ele, né?
E assim, eu vou contar um pouco, né, da minha experiência. Eu nunca imaginei ser professor quando eu estava até nos meus 17 anos, 18, no ensino médio. Para se ter uma ideia, eu escolhi ali o que eu ia fazer por volta do meio do ensino médio, que eu quis escolher a Faculdade de Ciências da Computação. Comecei a frequentar no ano de 1998. Eu me formei no ensino médio em 97 e comecei essa faculdade em 98, mas já abandonei nos primeiros meses. Não foi, percebi que não era o que eu queria. E fiquei aquele ano de 98 parado, 99 daí eu fui trabalhar ajudando meu pai, um balconista. E daí no ano 2000 fui fazer minha segunda faculdade de letras. Aí sim, eu fiz de 2000 até o final de 2003. E daí eu me formei, e logo me formei no final de 2003, já comecei a trabalhar em 2004. E desde então, de 2004 até hoje, exercendo aí a profissão. Tive uma interrupção no ano de 2007 e um pouco de 2008 para seguir outra profissão, mas depois voltei no meio de 2008 e desde então, de 2008 em diante, segui nessa profissão. Estamos aí até hoje, graças a Deus, com saúde. Não digo que é fácil, né? Como eu disse, é uma missão, é uma profissão que prepara você para as outras profissões, né? Sempre digo isso, né? Uma profissão que, claro, para mim é a profissão mais nobre de todas. Ela prepara você para as outras profissões. Segunda profissão mais nobre que eu acho é a profissão de médico, que é uma profissão, é uma missão também, que nem a do professor. Eu digo que são profissões irmãs, né? Embora tem uns que vão dizer aí de diferença de salário, mas cortando essa parte aí, são profissões irmãs, né? E são profissões que você tem que lidar com pessoas e uma você, né, prepara para a vida, outra você salva, né? Mas até o médico passou pelo professor, por isso que ainda o professor está em primeiro lugar. E claro, tem outras profissões também muitíssimo importantes, né? O policial, por exemplo, também lida com pessoas de outra forma. E as profissões que não precisam de uma faculdade, que são tão nobres quanto, né? Os agentes de limpeza pública, garçons, pensou seria essas profissões se não existisse um caos que ia ser? Mas também todas elas passaram por um professor. Nem que o aluno ali, né, não fosse seguir uma faculdade, mas eles passaram por um professor. Quem trabalha em comércio, que tem que fazer contas, embora muitas vezes hoje há máquinas que facilitam o troco, essa pessoa também passou por um professor de matemática, né? E eu digo assim, né, uma perspectiva cristã, né, Jesus foi, para o professor, Jesus foi o grande mestre. Na verdade, é o grande mestre, né? Eu digo foi no período que ele esteve aqui, né, a primeira vez na Terra. E como professor ele ensinou muitas coisas. Tem o famoso Sermão do Monte, que é ali, né, é o maior sermão dele. E ele contou também várias parábolas enquanto ele esteve aqui, várias histórias. Tem uma que eu acho muito interessante que pode combinar com a do professor também, né? Que é a parábola do semeador. Ele conta ali que um semeador saiu estava com
várias sementes, né? E umas caíram pelo chão e as aves do céu comeram. Uma caiu sobre as pedras, mas logo o sol abrasivo queimou as sementes, né? Deixaram de ter ali a utilidade delas. Outras caíram sobre espinhos e elas cresceram sufocadas entre os espinhos ali. E outra caiu sobre a terra boa e deu frutos. Daí, qual o ensinamento dessa parábola? Que diz ali que o semeador é o pregador, né? É Deus, e ele vai ali semeando a palavra, né? A palavra são as sementes. E o mundo, né? É todo aquele cenário ali. Então, aqui caiu sobre a terra, e logo os pássaros comeram. Aqui, quando a palavra chega até nós, mas nem dá tempo da gente escutar direito, que outras coisas ali do mundo tomam a nossa atenção e nos desviamos, né? E tem outros exemplos ali, né, que caiu sobre os espinhos. É aquela que você chega até a ouvir a palavra, mas as coisas do mundo também te sufocam e você não tem tempo para as coisas divinas. E aqui caiu sobre a boa terra foi, né, as pessoas que ouviram e guardaram no coração todo aquele ensinamento. Então o professor não é diferente, né? O professor, ele é um semeador também. Ele semeia, só que é diferentes tipos de alunos que passam na nossa vida. Há alunos que são que nem o solo bom. Cai no solo bom, daí ele dá frutos, né? Então o professor faz a sua semeadura e há anos depois você vai ver aquele aluno que se tornou um ótimo profissional, né? Que isso aí, que é a parte, né, da nossa profissão que nos enche de orgulho, né? Eu vejo aqui que eu tenho ex-alunos aí que estão seguindo ótimos caminhos. Isso me deixa muito feliz. Encontrei uma ex-aluna no supermercado há cerca de 2 meses e ela disse que está fazendo letras. Eu fiquei muito feliz, né? Então é sinal que foi uma boa semeadura que eu fiz ali. Claro que ela teve outros professores de exemplo aí, mas eu deixei ali uma parte ali, né? No legado ali, né? E claro, né? Tem muitas horas que desanimamos, né? Como eu falei, eu dou aula desde 2004, tive situações assim que fiquei muito, né? Triste. Teve um ano aí, 2011, que eu considero o pior ano da minha vida, em termos profissionais, que eu tinha 5 salas de 6º ano de português. Eu trabalhava só meio período naquele ano, só de manhã. Eu era contratado. E eram salas muito difíceis, salas com 35 alunos, assim. Eu sempre digo que 6º ano é uma série. Toda escola, 6º ano, os professores têm reclamação dessa faixa etária aí. Que são salas grandes, sempre, né? Quando você vai para um 7º ano já não é tão grande, 8º e 9º não são. 6º anos que são grandes. E ali eles já são ali pré-adolescentes, 12, 13 anos de idade. Pré-adolescentes já entrando na adolescência. Então uma fase conflituosa ali de personalidades. E eu digo que nem todo professor está preparado para um 6º ano. Eu, por exemplo, evito. Eu dei durante muitos anos dei aula para essa faixa etária e eu confesso que eu evitaria hoje em dia. Eu prefiro, hoje em dia eu dou aula para crianças menores, assim, de 1º ao 5º ano. Como eu disse, eu dei aula há muitos anos para Fundamental 2, de 6º ao 9º, mas
Hoje eu prefiro mais do primeiro ao quinto ano, que também tem seus desafios. Nem todo professor de... Quer dizer, nem todo não. Todo professor de sexto ano, ou quase todos, eu digo que não dariam aula para o primeiro ano. Que também é outro extremo. Aí já são crianças de 7 anos de idade, 6, 7. Tem suas necessidades também, diferentes de um aluno de sexto ano, né? São crianças mais dependentes. E eu tenho um amigo que é professor de história, que inclusive está inscrito aqui nesse canal. Não sei se ele vai ver esse vídeo depois, mas até ele tem uma infraestrutura física parecida com a minha, sim, e ele fala assim, não daria aula para primeiro ano de jeito nenhum. Imagina se um aluno começar a chorar na sala. Eu entro em pânico, ele diz. É porque nem todo mundo conseguiria sair dessa cilada aí. Ele é um professor que consegue dominar a sala de aula dele do sexto ao nono ano, que é a faixa dele. Mas ele disse que entraria em pânico, não pegaria um primeiro ano nunca. Imagina uma situação dessa. E aconteceu comigo esse ano isso aí. Um aluno chorar na minha aula, do nada, assim. Mas eu consegui, né, sair bem daquilo. Como outras vezes também. Não, nas primeiras vezes eu penei, quando fui dar aula para primeiro ano. Na verdade, eu comecei minha profissão no ano para EJA, que são adultos que não frequentaram a escola no tempo devido. Eu comecei dando aula para esse público. Dou aula esse ano, inclusive, para eles. Depois foi uma mudança grande quando eu peguei um primeiro ano. Também penei no começo. Hoje em dia, tranquilo para mim. Dar aula para primeiro ano ou séries ainda menores do que primeiro ano, que eu tenho também esse ano. Mas nem sempre foi assim, né? Mas é uma profissão, como eu digo, né, que tem aí seus percalços, como a gente diz. Infelizmente a sociedade nem toda a sociedade não valoriza, os governos não valorizam, mas já valorizaram. E tem governos que, por exemplo, o Dom Pedro II, né, que para mim foi o maior brasileiro de todos os tempos. Acho que não vai ter um brasileiro como ele, que um imperador extremamente culto, falava cerca aí de 20 idiomas, muito inteligente. E apesar assim eu recomendo que vocês assistam o vídeo de 7 de setembro, eu falo com mais detalhes dele, não vou me alongar aqui, mas ele dizia que se ele não fosse imperador, ele queria ser professor, que eu não via assim uma profissão mais nobre do que essa. E no Japão, o profissional de educação, o professor, ele é o único que não precisa se curvar perante o imperador. Todos os outros precisam, mas o professor não precisa. Porque é da cultura deles, eles dizem assim que o imperador passou por um professor, né? Então, um país sem professor é um país que não pode ter imperador. Então, há lugares que valorizam ainda, né? E, como eu disse aqui no começo do vídeo, nosso salário é o reconhecimento da sociedade. E todo ano eu vejo isso, apesar de muitas vezes o professor, né, reclama do salário com razão, né? Eu não reclamo do meu salário porque eu sou uma exceção, meu salário eu considero bom para mim, né? Mas há professores que têm famílias, né, e precisam, né, de um salário assim adequado. Mas apesar de tudo, o professor segue nessa missão, porque sente que é isso, né, o que ele deve fazer. E seguimos aqui na esperança de dias melhores, né? E que, infelizmente, não podemos salvar todos os alunos,
Eu vou mas isso faz parte, né? Quando Cristo teve aqui, ele não conseguiu também que todos os ouvissem, né? Prova disso é que ele foi morto, né? De forma assim, sem crime algum. Bom, eu vou deixar aqui também agora algumas sugestões de filmes que me marcaram muito. Há mais filmes sobre os professores, mas eu vou deixar só um pouco aqui. Porque eu gostei bastante. Assisti alguns deles em escolas que eu não conhecia. E outros eu fui aí vendo dicas aí. Daí fui também passando filme para os meus alunos, eles gostaram. Depois eu digo aqui qual foi meu preferido também. Tem aqui um filme muito clássico que eu considero que é o Ao Mestre com Carinho, do ator Sidney Poitier. Filme clássico que eu recomendo que todos assistam. Também tem um outro aqui que é Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams. É um filme, também é um professor que vai dar aula numa escola de elite e ele meio que sai do esquema ali, ensinando outras coisas para os alunos, mas é um filme muito bom, recomendo. Tem o filme aqui, Escritores da Liberdade, esse baseado numa história real, uma professora que vai dar aula numa periferia de Los Angeles, uma escola bem barra pesada, e consegue aí, não vou contar o filme todo, claro, né? Mas consegue aí cativar os alunos aí. Mas daí o filme mostra, né, os percalços que ela teve, não só com alunos, mas com parte da infraestrutura da escola também. Bem interessante. Primeiro da Classe, que é um filme também, um filme assim baseado numa história real, que é de um professor com síndrome de Tourette. Então é um professor que tem um distúrbio, tem assim tiques nervoso. Isso aí e esses tiques irritam assim, tipo a família dele, os professores dele quando ele é criança. E por incrível que pareça, ele se torna professor ainda de criança, primeiro, segundo ano, assim. Filme muito bom, recomendo. Tem também o Primeiro da Classe, Primeiro da Classe, acabei de falar. O Triunfo, que é um filme sobre, também esse daí é a história de Ron Clark, professor que ele é professor numa escola assim comum, ele se sente bem valorizado, só que ele resolve, vamos dizer assim, sair da zona de conforto dele, vai para Nova York, também uma escola problemática lá. Ele sentia que na outra escola ele não tinha desafios, né? Então a mensagem do filme também fala para você sair da zona de conforto lá, né? Se você quiser e puder também, claro, né? Mas é uma história bem interessante. É vivido pelo ator Matthew Perry, que quem assiste a série Friends conhece bem esse ator aí. Bem interessante, muito bom esse filme também. Eu recomendo. E o meu preferido aqui é o Clube do Imperador. Acho que esse filme não é baseado em história real, mas é um filme, pra mim, o melhor filme que eu assisti de todos esses aí. Que também é um professor que leciona numa escola de elite, só que ele não é tipo o Robin Williams, que faz aí estripulias assim em sala de aula. Ele é um professor bem tradicional, ensinando valores aí. Ele é um professor de história romana, então ele mostra coisas do legado do Império Romano até hoje nas nossas vidas. E fala bem nessa questão de não conseguir salvar todos os alunos, né?
Mas é um filme muito interessante. Recomendo muito que vocês assistam. Tá? Claro que há outros filmes por aí, né? Tem filmes nacionais também. Essas são as minhas sugestões. Tá? Então recomendo que vocês assistam. Muito bom também. E com isso eu encerro meu vídeo aí. Tá? Eu aí peço que Deus abençoe a todos os professores, meus colegas aqui, que eu tenho muitos colegas aí, muitos amigos já, no caso já. Tenho muitos amigos professores nas escolas que eu leciono. E peço a Deus que abençoe a todos eles. E a todos os outros aí pelo Brasil afora, né? E que possamos seguir aí na nossa missão. Não é difícil, não é fácil, mas nós temos aí que sempre crer, né, num país melhor, que possa formar aí ótimos cidadãos e que essa é a nossa recompensa, né? Nosso galardão, que eu digo, né? Certo? Então, se você gostou desse vídeo aí, curta, né? Compartilhe e se inscreva se é a primeira vez que você está assistindo. Isso aí, eu vou ficar muito feliz se você se inscrever, porque esse é um trabalho que eu comecei a fazer esse ano, esse canal, e seria bom, né, se ele crescesse com a ajuda de vocês, certo? Então, um ótimo 15 de outubro aí para todos. Tá? Deus abençoe e até a próxima.